A paz do Senhor a todos. Nós estamos dando início a mais um Louvor e Sua História. O louvor de hoje é Nova Forma de Vida. Esse louvor o Senhor concedeu a um pastor que estava passando por um momento de muita indefinição profissional. Ele era responsável por uma representação de uma grande empresa em um determinado estado. E a empresa começou a passar por um momento muito difícil e anunciou que diversas filiais seriam fechadas. E começou assim a fazer. Algumas filiais foram fechadas e a que ele era responsável estava na fila para ser tratada na próxima semana. Ele já sabia que a decisão era de que aquela filial seria fechada. Ele foi para uma viagem a trabalho e na viagem ele começou a orar ao Senhor, a clamar a Deus por ele, pela vida profissional, pelo emprego, mas também pelo chamado dele, pela obra do Senhor na vida dele, a vida dele com Deus. E o Senhor o visitou e concedeu este louvor, Nova Forma de Vida. E o louvor diz assim: deu-me então nova forma de vida, como jamais pensei. E aí vem a vida do servo, mesmo com lutas e provas vividas, sempre com ele estarei. E o Senhor foi concedendo louvor, ele foi adorando, ele foi glorificando, e era uma profecia para a vida dele. Há uma parte do louvor que diz assim: hoje o Senhor cuida de mim, dia a dia sem cessar, e dirige o meu viver com amor. E essa é a bênção de servir ao Senhor. Ele sempre conduz a nossa vida. Ele está conosco, com amor Ele trata conosco. Ele trata conosco com respeito, com amor, com cuidado, com zelo. A semana passou, ele voltou e foi para a reunião. E aquela reunião que estava definida para fechar aquela representação naquele estado, teve uma decisão mudada. E aquele homem, aquele servo de Deus, aquele pastor, que na semana seguinte ficaria desempregado, na verdade, o Senhor preservou o emprego dele. A representação foi mantida, o Senhor abriu as portas e o nome do Senhor foi glorificado. Falar dessa bênção profissional é muito especial, sim, mas melhor é falar da bênção de ter Jesus na nossa vida, porque nas provas Ele está conosco, Ele dirige o nosso viver, Ele cuida das nossas vidas, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida dos detalhes, e nós podemos glorificar por isso. Aquela experiência daquele pastor, na verdade, é a nossa experiência, porque a obra do Senhor na nossa vida, Ele nos guiando, Ele nos abençoando, Ele abrindo as portas, Ele mantendo portas abertas. Essa, na verdade, é a experiência do servo de Deus. Nós vamos cantar agora, adorando ao Senhor, porque antes mesmo da porta ser mantida aberta, antes mesmo dele ter aquela resposta, o Senhor já estava falando a este servo, deste grande amor e deste zelo que o Senhor tem pela vida daqueles que o amam. Vida nova comecei.
vidas, sempre com Ele estarei. Hoje o Senhor cuida de mim, dia a dia sem cessar, e dirige o meu viver com amor. Tudo que tenho não é meu, sei foi Ele quem me deu. Cristo é meu bem maior. Deu-me então nova forma de vida, como jamais pensei. Mesmo com lutas e provas vividas, sempre com Ele estarei. Deu-me então nova forma de vidas, como jamais pensei. Mesmo com lutas e provas vividas, sempre com Ele estarei. Eternamente viverei. Te glorificamos, Senhor, te bendizemos, porque de tantas coisas que temos nesta vida, o nosso bem maior é ter o Senhor Jesus como nosso Salvador. Te glorificamos pelas portas que se abrem, pelas portas que se fecham, Senhor, por aquilo que passamos, mas pela certeza que temos de que o Senhor está dirigindo a nossa vida. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua presença, porque tu és um Deus bom, um Deus que se importa conosco. Te glorificamos, Senhor, porque nesta vida não estamos desamparados, mas temos o Senhor ao nosso lado, nos guardando e nos livrando. Te glorificamos assim, em nome de Jesus. Amém.